Olá pessoal, vim aqui gravar um vídeo rapidinho e comentar a minha única leitura de fevereiro, que foi a biografia do Hitler. Eu acabei de ler aqui, tô impressionadíssima com esse livro. Esse autor lançou essa biografia em 98, em dois volumes. 1998, primeiro volume, 2000, segundo volume. Esse livrinho aqui, na verdade, esse livrinho é um condensado, porque a biografia original, essa lançada lá no final dos anos 90, ela tem 600 páginas a mais, assim. E essas 600 páginas são inúmeras notas de rodapé. A biografia, ela foi muito elogiada, considerada assim a melhor biografia do Hitler do nosso tempo. E eu acredito que a editora, lá para os vídeos de 2008, ficou pronta, né? Pediu para o autor fazer um condensado, retirar essas notas de rodapé para poder fazer uma leitura para um público menos especializado, talvez. Eu acho que foi isso que aconteceu. O autor explica aqui no prefácio que a biografia é a mesma, o conteúdo é o mesmo, mudou nada, ele simplesmente retirou essas notas. Essa biografia ela não tem nenhuma assim referência, é para você sentar e ler mesmo, sem ser distraído, assim, talvez por notas. Feita para um público geral. Uma leitura fascinante acompanhando a vida do Adolf Hitler desde a sua infância. Eu fiquei muito impressionada com essa primeira parte do livro, porque o que eu conhecia sobre o Hitler e esse período histórico, na verdade, é a partir de 39, né? A guerra e as coisas que a gente aprende em documentários, nos filmes. E o mais interessante de ler uma obra assim de referência é que a gente esclarece alguns pontos aí obscuros da vida do Hitler, né? A sobrinha dele que apareceu morta no apartamento dele com a arma dele. Suicídio, né? Enfim, é uma biografia incrível. Qual que é a grande pergunta, né? Eu acho que é a minha grande curiosidade, e o Kershaw colocou uma pergunta assim que talvez foi pertinente para poder esclarecer justamente qual que é a grande pergunta sobre o Hitler. Como que uma pessoa sem instrução nenhuma, um demagogo de cervejaria, como o próprio Kershaw coloca, né, um vagabundo de Viena, como outras pessoas falaram, uma pessoa que não estudou nada, uma pessoa que não era risível, conseguiu chegar ao poder num dos países mais cultos, modernos da Europa. Uma grande pergunta. E o Kershaw diz o seguinte: não adianta procurar a resposta na pessoa do Hitler, porque ele era uma não pessoa. Ele era, assim, uma pessoa que não tinha vida pessoal nenhuma, não tinha nenhuma ligação afetiva com ninguém, uma pessoa extremamente teatral, a aristocracia, né, a elite alemã mesma, ria do Hitler, era uma figura risível, assim. O discurso dele só foi ouvido devido à Primeira Guerra Mundial, à humilhação da Alemanha, os problemas econômicos, porque nas primeiras eleições que o Partido Nazista participou, eles tiveram assim uma votação inexpressiva. Mas a crise se aprofundou de tal maneira que isso fez com que o discurso do Hitler ele fosse ouvido, né? Enfim, o Kershaw diz o seguinte: não adianta procurar resposta na pessoa. O que nós temos que entender é o poder do Hitler, como ele chegou ao poder e como ele exerceu esse poder. Tá aí os ministros. O Hitler não chegou ao poder, defende o Kershaw, assim, pelo triunfo da vontade, como queria colocar o partido nazista e o próprio Hitler, mas por inanição também dos outros governantes da Alemanha, que simplesmente acharam que poderiam controlar o Hitler. Ele chegou num nível de popularidade tão grande que eles, vamos dar uma chance para o Hitler, né? E a gente vai controlar o Hitler, o exército. Mas o Hitler foi derrubando uma instituição atrás da outra. E assim, chegou um momento em que o Hitler
foi entrar em guerras, né, invadir outros países à procura do Lebensraum, que é o espaço vital, né, uma maneira de explorar os recursos de outros países para a própria indústria alemã. E aí foi invadindo um país atrás do outro, né, Polônia, Tchecoslováquia primeiro, até chegar na guerra contra a União Soviética, que foi a derrocada total. Foi um desastre absoluto. Fala um pouco também sobre a questão da solução final. Por que a solução final? Porque a solução inicial era, na verdade, uma solução de território. Era, na verdade, transportar a comunidade judaica toda para fora da Alemanha. Cogitou-se, por exemplo, Madagascar. Mas quando eles perceberam que essa solução ela não seria sufficient, tem um filme muito interessante, chama Uma Mulher contra Hitler, saiu no Brasil, muito legal, falando sobre esse grupo, que era um grupo de jovens que distribuíam panfletos contra a guerra, foram executados todos. Aqui está o Stauffenberg, né, que fez aquele... Não foi ele totalmente o mentor, mas ele que foi lá e executou, colocou a bomba para matar o Hitler. Enfim, a solução não era territorial, depois ela se transformou numa solução de extermínio. Gente, vale muito a pena. Olha, 1000 páginas aqui de leitura, um livro extremamente bem escrito, parece ficção. Esse historiador escreve muito bem, muito bem. Eu estava lendo, né, a biografia, tem várias ilustrações. Aí, em determinado momento, quando ela chegou aí nos idos de 33, eu comecei a acompanhar, a fazer a leitura paralela com os diários do Klemperer. E foi muito interessante, porque um livro fazia eco no outro, sabe? Aí eu comecei a ler, assim, ano a ano. Enquanto a biografia avançava, eu também vinha aqui e li os capítulos dos anos, tá? Eu parei aqui, acho que foi em 30... Não, foi em 40... Deixa eu ver aqui... Foi em 40. Mas depois da biografia eu quis terminar, porque a leitura estava muito boa. E eu vou concluir agora aqui os diários do Klemperer e vou fazer um vídeo aí para depois, para vocês. Gente, recomendadíssimo. Olha que leitura, 5 estrelas isso aqui. Eu provavelmente vou adquirir a biografia em 2 volumes, lançada no exterior. O Kershaw ele fala no prefácio, né, que essa biografia sempre vai estar disponível. Quem lê a versão condensada pode depois procurar a versão em 2 volumes, ok? Bom, é isso, foi minha única leitura de fevereiro. Eu vou continuar lendo os diários do Klemperer, e aí eu volto aí no próximo mês para falar das leituras. Até o próximo vídeo, e a gente se vê, talvez aí num vídeo de caixinha de correio, tá bom? Ah, não se esqueçam, visitem a página lá do Face e tal, pra gente poder trocar umas ideias também. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.